só existe um juiz nas minhas causas e nas tuas causas, a saber, o Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Aleluia. Povo de Deus que vai morar no céu, abra a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus, no livro de Gênesis 38, versículo 24. E aconteceu que, quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Aleluia! E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, aleluia, e este cordão, e este cajado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Você está no STC, no Supremo Tribunal Celestial, e nessa noite o Senhor quer julgar as tuas causas em nome do Senhor Jesus Cristo. Judá, o pai da tribo de Judá, o quarto filho de Leia e de Jacó, vai se encontrar em uma situação constrangedora. Aleluia. Aleluia. Judá vai sair dentre os seus irmãos e vai se unir a uma mulher cananeia, que o nome dela era Sua. Ele se une a essa mulher e vai dar à luz 3 filhos. O primeiro filho de Judá, o primogênito, se chama o segundo, Oná, e o terceiro, Selá. 3 filhos ele vai ter de uma cananeia. E ele vai tomar a Tamar dos filhos da terra para poder se casar com seu filho. Tamar se une ao seu primogênito, porém o era mau diante dos olhos do Senhor. E o nosso Deus vai arrancar o da terra, porque Deus tinha compromisso com a tribo de Judá. O segundo filho de Judá, Onã, vai ser dado para Tamar, conforme a lei de Liverato. O irmão mais velho morre, o seguinte é dado para que venha suscitar descendência ao seu irmão. O Onã também vai ser mau diante do Senhor. Ele, quando tinha que suscitar descendência para o seu irmão, ele rejeita. Ele tinha relacionamento com Tamar, tinha prazeres com Tamar, porém não queria, meu Deus, suscitar descendência ao seu irmão. E aquilo não agradou aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor arrancou ele da terra. O terceiro filho, Selá, tinha que ser dado para Tamar. Olha em nome do Senhor Jesus, o versículo de número 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Olha, meu Deus e meu Pai, os espíritos familiares, igreja. Pela lei de Liverato, Judá tinha obrigação de conceder o seu filho Selá para Tamar. Selá tinha que se casar com Tamar e suscitar descendência para ele. Porém, entenda por amor de Deus a malícia de Judá. Ele vai expor para Tamar um plano brilhante. Tamar, aqui na tribo de Judá, aqui na nação de Israel, eu tenho que dar-te, pela lei de Liverato, o meu filho Selá. Vai, deixa ele crescer. Quando atingir a maioridade, eu darei ele para ti.
Aquilo foi o que ele proferiu com a sua boca diante de Tamar. Porém, há um porém, igreja. Ele havia feito uma reunião familiar, onde ele disse: eu não vou ceder o meu filho para ela. É ela que está matando os meus filhos. Olha, igreja, como julgamentos pesados têm sido levantados contra o teu bom nome. Aleluia. O espírito familiar gritou mais alto em Judá. Judá mostrou uma aparência de um homem reto, de um homem que cumpre a palavra diante de Tamar. Porém, quando Tamar dá volta, ele tem uma outra reunião onde ele orquestra o plano maligno. Eu não vou dar para ela. O erro não é da minha família, o erro é de Tamar. Hoje eu vim falar para certas pessoas que se colocaram na posição de juiz. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 32, porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei e Ele nos salvará. Eu quero te anunciar, igreja, que nessa noite pouco falta para o término dessa campanha brilhante, extraordinária. O nosso Deus se levantou para julgar pessoas na terra, agentes de Satanás que foram levantados para serem juízes da tua história. Aleluia. Aleluia. Judá, quem te colocou na posição de juiz? Deus não divide a glória dele com ninguém, mas louvo a Deus que nessa noite disse: eu não termino essa campanha sem condenar algumas pessoas que têm se colocado na posição de juiz para suscitarem julgamentos malignos, deturpados contra a tua vida. Talvez você ainda não entendeu. Aprove o Senhor nessa noite julgar todos aqueles que tenham levantado o dedo contra você, todos aqueles que tenham te condenado, todos aqueles Tobias e Sanbalates que tenham se reunido para orquestrar projeto maligno contra a tua vida. Hoje chegou o julgamento do céu para a terra. O Senhor está julgando a tua causa. Entenda. Mais certa era Tamar do que Judá. Eu já estou entregando uma segunda chave para você. Aquela pessoa que atira pedra para você não parou ainda para tirar o argueiro que está nos seus olhos. Primeiro limpa-se e depois venha ter comigo. Nenhum ser humano está na posição de juiz. Para de chorar, porque tem pessoas te condenando. Deus não deu esse atributo a ninguém, nem Jesus é juiz. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebe essa chave em nome do Senhor Jesus. Aquele que te condena, aquele que atira pedra contra você, é pior que você. É isso mesmo, pastora, é isso mesmo. Aleluia. O Senhor Jesus, certa feita, vai se encontrar em uma situação constrangedora. Homens encontram uma mulher na situação de adultério. E eles vêm até Jesus para apedrejar. Louvo a Deus, porque Ele é omnipresente, onisciente, o Todo-Poderoso. Ele vai escrever na areia os pecados daquele homem e vai dizer: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus estava dizendo: vocês não são ninguém para condenar. Aleluia. Judá, quem é você para condenar Tamar? Você é pior que Tamar. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Aquele que te condena, aquele que se coloca na posição de juiz, é pior que você. Não aceita condenação nenhuma sobre você. Rejeita condenação de Judá. Judá
Por que você está querendo antecipar alguns acontecimentos? Jesus, por tudo que ele passou, por tudo que ele venceu, lhe foi otorgado o papel de advogado fiel. Só existe um juiz nas minhas causas e nas tuas causas, a saber, o Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Pastora, tenha atirado pedra. Aquele que está atirando pedra contra você é pior que você. Aleluia. Ele consegue ver os erros do outro, porém não consegue parar para analisar os seus próprios erros. Era o Senhor falando para ajudar. Quem é você para julgar Tamar? Você não está cumprindo a lei. Eu preciso te lembrar, ajudar, quão terrível é você em relação a Tamar. Aleluia. Você era para ter se ajuntado com alguém da tribo de Judá, da tribo de Israel. Você já errou, Judá. Você foi se ajuntar com o povo da terra. Você se ajuntou com cananeias. Você foi fazer ajuntamentos que eu reprovo, Judá. Quem é você para condenar a Tamar? Aleluia. Aquele que condena é pior que o condenado, em nome do Senhor Jesus. E nessa noite, o Senhor está dizendo que a glória dele, ele não divide com ninguém. Aleluia. Judá, eu preciso te lembrar quão terrível você é em relação a Tamar. Nos capítulos anteriores, era você que comungou, que fez um conluio, que sentou na roda com os teus irmãos para venderem a José. Quem é você? Quem te colocou no lugar de juiz? Você vendeu a José? Você orquestrou um plano maligno de morte? Você foi mentiroso e ainda se casou com mulheres de nações que eu reprovo. Judá, eu louvo a Deus que nessa madrugada o Senhor vai trazer à luz os erros, os pecados de todos aqueles que têm te acusado. Pastor, o que é que eu faço? Não precisa se preocupar, não precisa se estressar, nem ficar nervoso, não precisa rebater. O nosso Deus já desceu com justiça na terra. E ele vai condenar aqueles que têm feito rodas, conluios contra o teu bom nome. Aleluia. Porque ninguém o Senhor colocou no lugar de juiz. E pasmem, eu louvo a Deus que todo aquele que tenta se levantar contra a minha vida, e creio que contra a tua também, o Senhor logo traz um diagnóstico de quem eles são. Aleluia! Minha filha, esse que está te acusando é assim, assim, assim. Se prepara, porque todos aqueles que têm contendendo contra você, têm feito conluios contra o teu bom nome, o Senhor vai expô-lo. Todos os erros serão expostos. Eu louvo a Deus, porque na minha vida funciona dessa maneira. Aquele que tenta se levantar para me condenar, o Senhor logo aparece e lista todos os seus erros. Melissa, não é santo, é pecador, tem demônios, é falso, é religioso. Aleluia. Se prepare, porque a partir de agora, Deus vai te apresentar quem são os teus condenadores e quais são os seus erros. Aleluia! Esse tribunal se dispôs a expor os juízes da terra levantados pelo diabo Satanás. Só existe um único juiz, a saber, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nos versículos seguintes, nós vamos observar que Judá tinha um vício terrível.
ele tinha hábitos de se ajuntar com prostitutas, coisa horrenda que o nosso Deus também reprova. Ele estava cheio de erros, mas tinha audácia de condenar Tamar. Certa feita, ele no caminho vai propor a uma prostituta. Mal sabia ele que essa prostituta era Tamar. Ele vai se levantar, vai se deitar com Tamar. Tamar, usada por Deus, vai dizer para ele: o que tu queres? Me entrega o teu selo, me entrega o teu penhor. Aleluia. Não quero dinheiro, não. Me entrega o teu cordão. Aleluia. Entenda, por amor de Deus, a quinta chave que eu estou passando para você. Nessa noite, esse tribunal se levanta para quebrar o espírito de religiosidade. Diabo, Satanás está presente nesse tribunal e toda a religiosidade vai ser quebrada ainda nessa noite. Aleluia, aleluia. Tamar esperou, Tamar se santificou, Tamar aguardou. Porém, quando Selá cresceu, o seu sogro pega Selá e entrega para uma outra mulher, e Tamar se encontra viúva novamente. Como é que fica o meu sonho? Eu tenho sonho de ter filho, eu tenho sonho de entrar nessa nação de Judá e fazer história. Eu não posso morrer desse jeito. Eu vou largar a religiosidade, eu não vou aguardar mais, eu preciso fazer alguma coisa. Aleluia. Porque tinha lugar para Tamar na tribo de Judá. Aleluia. E ela vai se deitar com o sogro dela. Mas errado uma vírgula. Errado da onde? Eu tenho, pela lei deliberado, direito de casar com um homem dessa família e de ter os meus filhos. Mas errado é ele que me privou o direito de maternidade. Eu não vou enterrar mais o meu sonho. Eu vim pregar para você que ainda está na religiosidade. Você precisa prestar atenção à palavra de Deus, porque tem segredos na palavra de Deus, e a religiosidade em que você está é um engano autêntico. A Tamar não estava errada coisíssima nenhuma. Aleluia. Pastor, o que eu faço com tantos tabus que a sociedade estabeleceu? O que eu faço com a religiosidade que a sociedade estabeleceu? Você precisa aprender a ouvir a Deus. Você precisa ir mais fundo na palavra de Deus, porque tem segredos para te arrancar da religiosidade. Enquanto Judá dizia que ela era uma prostituta, o Senhor estava dizendo: eu tenho compromisso com a tribo de Judá. Eu preciso de descendência na tribo de Judá. Eu preciso essa tribo com filhos, com descendentes, para que o meu filho venha a nascer. Para Judá, Judá viu ela como uma prostituta. Deus viu ela como uma mulher do propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. Os teus atributos estão sendo trocados nessa madrugada. Ainda que o mundo viu você como uma prostituta, o mundo viu você como uma mulher, um homem extremamente errado, o Senhor tem propósito contigo. Alinha a tua história. Ele tem propósito contigo. Tamar não é uma prostituta, Judá. A tua religiosidade hoje caiu por terra. Tamar é mãe da tribo de Judá. Tamar é uma mulher que vai fazer história. Tamar é na Rabandokenaiacia, é mãe de Perez na Raci. Aleluia. Eu não sei quantos atributos você recebeu ao longo da tua história. Nessa noite, o justo juiz está arrancando toda a tua vergonha e te colocar na reta eterna, na reta de bênçãos eterna. Tamar, você não é prostituta, você é mãe da descendência de Jesus. Você é mãe de Perez. Você não vai abrir mão daquilo que eu já coloquei
no teu espírito. Eu vim te anunciar que o que rumina no teu espírito não é de proveniência satânica. Deus tem propósito. Não abra mão dos teus sonhos só porque existem Judá que se colocaram na posição de juízes, têm te condenado, têm te apedrejado e você não tem suportado. O Senhor tem um atributo novo para ti. Ele tem um novo nome para ti, em nome do Senhor Jesus. Tão somente não desista daquilo que o Senhor já colocou no teu espírito. Você não é prostituto. Você não é prostituta. Deus tem projeto para ti. O Senhor condena o pecador, mas ama o pecador. Ele te ama. Venha para Ele do jeito que você está. Ademais, a palavra de Deus vai dizer no Evangelho de João 3, que o Senhor Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Para de condenar os teus irmãos, para de matar os teus irmãos dentro da sinagoga, para de apedrejar. O Senhor acaba de me anunciar neste exato momento, que o diabo Satanás tem levantado juízes no meio dos filhos de Deus para metralharem, para atirarem pedra. Hoje mesmo, altares de juízes levantados por diabo Satanás está sendo destruído no meio da igreja, no meio da família. Se a tua irmã cair, se teu irmão errar, abraça, traga ele para a luz. Para de condenar, para de fofocar. Sabe aquela fofoca disfarçada de ajuda? Eu só estou falando, né? Para ajudar a orar. Para com isso. Para de matar o teu irmão. Para de ser um metralhador de Satanás. Satanás arrumou agentes gratuitos dentro da igreja para se metralharem uns aos outros. Para com isso. Não condene o teu irmão. Ninguém te colocou na posição de juiz. Abrace o teu irmão. Ajuda o teu irmão a se erguer. Em nome do Senhor Jesus. O que tem de crente matando os outros, Senhor, é uma coisa horrenda. Misericórdia, misericórdia. Pare de se colocar na condição de juiz. Deus me anunciou. Vai anunciar para a minha igreja. Eu vou vomitar todos aqueles que se colocaram para condenar os meus filhos. Aleluia. Eu não tenho prazer no pecado, mas eu tenho prazer naquele que traz o pecador para a luz. Para de condenar o teu irmão. Abrace o teu irmão. Ajuda o teu irmão. Traga o teu irmão para a luz. Aleluia. Aleluia. Ele vai dizer que Tamar tem que ser apedrejada. E Tamar vai dizer, vai anunciar para ele que do homem, de quem são o selo, o cordão e o cajado, eu estou grávida. Aleluia! Quando eu consigo imaginar Judá olhando para o selo, e o selo tinha o nome dele, o carimbo tinha o nome dele, Judá, leão, meu Deus, Narassi. Quando ele olha para o cajado, tinha impressões digitais no cajado. Aleluia! Aleluia! E quando ele olha o cordão era dele. Judá, e agora? Qual a sentença para você? Você conseguiu julgar Tamar. E agora? Você conseguiu apedrejar o teu irmão. Com as tuas palavras, com as tuas fofocas e tuas murmurações, você condenou, apedrejou, o irmão saiu da igreja, o irmão se desviou. E agora? Os teus erros foram trazidos ao de cima, foram expostos. E agora? Quem te colocou na posição de juiz? Agora se condena, Judá. Envergonhado, ele vai dizer, aleluia, no versículo de número 26, mais justa é ela do que eu, porquanto
não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Talvez você não está entendendo. Um tribunal foi levantado em prol de Tamar. E a justiça veio por meio daquele que o condenara. Você está me entendendo? Aleluia! Um tribunal foi levantado no meio dos teus inimigos. Os teus inimigos abrirão a sua boca para proclamar: mais justa é ela, mais justo é ele do que eu. Eu vim te anunciar e concluo nessa noite que Deus está tirando o sono dos teus inimigos. Eles vão reconhecer quem você é em Deus. Eles vão aplaudir-te. Eles vão reconhecer a tua santidade, a tua boa índole, o teu caráter. Eles vão reconhecer que o Senhor Jesus mudou e transformou a tua vida e que você é justa. Aleluia. Aleluia. Tem tribunal sendo levantado no meio dos teus acusadores. E a sentença é uma única: mais justo é você do que o teu acusador. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Jesus.